Muito bem, pessoal, vamos então para a análise da nossa prova de língua portuguesa deste vestibular UFO 2012-2, um vestibular cancelado que às vésperas da segunda fase tivemos o cancelamento e hoje nós terminamos nesse dia cansativo, mas terminamos com toda a galhardia, graças a Deus. Com relação à prova de português, então, especificamente, demonstrar que, assim, diferentemente daquela prova da primeira fase, em que havia um texto de dificuldade sobre o behaviorismo, sobre nossas críticas, a crítica sobre um ensaio para um texto que é de terceiro grau e não para o estudante de ensino médio que pleiteia uma vaga na universidade, né, a extensão do texto, etc., parece que os nossos reclames foram ouvidos. Vieram 3 pequenos textos, né, não de dificuldade. Então, tivemos 2 textos de opinião, 2 retirados da prova de língua portuguesa, da revista Língua Portuguesa, uma propaganda de uma instituição bancária. Então, assim, em relação aos textos, nós damos por satisfeitos, certo? Uma prova, então, que, analisando, então, com vocês, uma prova que, nível de dificuldade, tivemos uma questão fácil, que foi a primeira questão, que era pura interpretação de texto. Bastava você voltar ao texto, pedia vantagens e desvantagens de citações no original do texto de quem está escrevendo, pedia quais eram as vantagens e desvantagens. E também o item B, que pedia para você reescrever, trocando, na realidade era uma questãozinha de conjunção, mas pelo contudo, que eram sinônimos para buscar no texto. Mas, essa questão especificamente, um nível fácil. Aquela que os nossos alunos vão tranquilamente somar os 20 pontos. Uma questão de nível médio, né? Uma questão, então, que cobrava a questão de discurso, uma questão de transposição do discurso, qual era a vantagem de utilizar o discurso, o que ocorria, qual era a mudança de significado no texto e etc. Aquilo que tanto nós citamos, sempre parávamos os textos, qual a diferença de discurso direto e indireto, aquilo que foi preparado pelo nosso aluno e nós classificamos a equipe de português como médio. E 2 questões de nível difícil. O que fará dessa prova, mais do que nunca, uma prova muito seletiva, uma prova que aquele aluno top, aquele aluno que tem já experiência de prova, etc., ficará em torno aí dos 50, 60 pontos, no máximo, lá nos 80 pontos possíveis. Então, aqueles nossos alunos que tiverem em volta disso, a prova está programada, foi programada para isso. E o que nós dizíamos na aula de véspera, era uma prova definidora para qualquer carreira. Uma prova que iria definir aquele que vai e aquele que fica. Tá? Vamos continuar a nossa abordagem, nossa observação. Abordagem de conteúdo, aquilo que nós dissemos, a de nível médio, que falava especificamente sobre discurso. Inclusive, não pedia transposição do direto para o indireto, já te dava transposição, mas pedia qual eram as modificações sintáticas, modificações semânticas de sentido. Então, a abordagem de conteúdo fica nisso aqui. Agora, fazendo observação, que também nós podemos considerar como conteúdo as questões textuais, as questões que pedem teoria de texto, gênero textual, a questão da compreensão do artigo de opinião, do texto de opinião, e a tônica da prova de Uberlândia, que são os gêneros textuais. Nesse contexto, então, nós ficamos com a abordagem específica de conteúdo de apenas um item nas 4 questões. Tá? Então, assim, fica a nossa crítica, vocês sabem da nossa crítica, de um programa tão extenso, com muita gramática, mas a abordagem lá no final, ela se reduz a um item quando muito. Fica a crítica aos senhores da universidade, que agora deve ser só Enem, mas se porventura voltar ao vestibular futuro, que repensem esse conteúdo tão extenso e, na maioria das vezes, nada cobrado. Tá? Com relação, então, à interdisciplinaridade, não é tradição, fica aqui também nenhuma interdisciplinaridade, era português puro, linguagem pura, análise pura de linguagem, não fazia nada referência a nenhuma outra disciplina. Bom, aí fica um comentário específico da questão mais difícil da prova. É aquela que tem cujo título é Banco troca poemas com o cliente. Trazia uma propaganda de uma instituição bancária em que um cliente no Facebook, numa rede social, ele faz uma solicitação para o banco pedindo um outro cartão, que tinha perdido o cartão, só que ele faz em forma de poema. O banco responde para o cliente, também no Facebook, em forma de poema. E fica uma jogada, até um pouco entre o humor, entre a criatividade, entre o bom senso, etc. Questão interessante. Só que
a letra B dessa questão pedia para vocês, e falava que qual era a marca de existiam várias marcas de intertextualidade. Apontar apenas duas dessas marcas. E nós conseguimos ver algumas marcas. A prova não fala em gêneros textuais, tá? Mas a intertextualidade ela se dá através dos gêneros. Bom, no primeiro texto do cliente do banco, ele mistura dentro de um poema, do gênero poema, que na realidade é o gênero solicitação, tão comum na nossa sociedade, ele faz através de poema, fazendo um intertexto com o poema, em forma de uma oração, em forma de uma prece. Então eu tenho a intertextualidade do gênero solicitação, junto com o gênero prece e do gênero poema. A banca queria saber essa questão textual, essa questão de gênero textual, que nós temos batido tanto aqui no Colégio Nacional, que é a tônica do nosso ensino, rumo ao Enem, rumo aos vestibulares mais revolucionários. Da resposta da instituição bancária, também vai pelo mesmo caminho. De forma bem-humorada, eles respondem em forma de poema. Só que é uma correspondência, um gênero correspondência, à solicitação, o atendimento à solicitação, em forma de poema também. Então nós temos essa brincadeira aí entre os gêneros. Esta questão será definidora. Valia lá os seus 10 pontos, eu acho que é uma questão que vai definir muito, muito, muito. Seria a mais difícil, é o que merece maior comentário. No mais, moçada, agora nós queremos então agradecer vocês pelo nosso trabalho, pela oportunidade de estarmos juntos e, se Deus quiser, daqui para algum lugar que aprofunde mais o ensino de vocês. Um abraço a todos e a todas.